o começo da minha vida de escola, de professora. O início da minha vida de magistério, depois que eu vim para cá. Porque o primeiro colégio não foi aqui, não. Foi no interior, na roça. Mas quando eu me casei, eu tive que me erradicar aqui. Meu nome é Roberta Regina. Eu sou filha da ex-professora Maria Regina Radial Oliveira, professora aqui por muitos anos. Minha mãe trabalhou aqui uma vida inteira. Eu sou ex-aluno do José Marcelino. Estudei aqui da primeira série até a quarta série. Na minha época era seriado, né? As minhas professoras foram Maria Cecília, Margarete, Ameí, Cleimélia e Odileia. Eu, José Marcelino, eu vim para cá e peguei a primeira série e me aposentei dando aula para a primeira série. Eu sou Mirna, eu trabalhei aqui no José Marcelino por 24 anos, sendo que 10 anos como professora e 14 anos como diretora. Na época, eu era diretora do Estado, essa escola não pertencia ao município. 12 anos eu fiquei aqui na direção, pertencendo ao Estado. Depois que o municipalizou, eu ainda fiquei mais um ano que ia ter eleição. Meu nome é Isolete Jardim Machado, trabalhei aqui 12 anos, estudei aqui também, e meus filhos, os netos. Bom dia, né? Eu sou Leni, trabalhei aqui na escola há mais de 23 anos, né? O dia inteiro, teve um período que eu trabalhava no interior e trabalhava aqui, né? E alfabetizando, né? Alfabetizadora. Eu fui diretora há um ano e me aposentei aqui nessa escola. Bem, eu sou professora também, filha da professora Cleimélia, que trabalhou muitos anos no José Marcelino. Antes do José Marcelino, ela trabalhou em várias escolas. Foi uma época bem difícil, onde os professores, né, principalmente quando trabalhava no interior, tinha que... Hoje em dia nós damos o nosso sangue, mas tinha que enfrentar pastos, né, alagados, correria de boi, né, e até chegar aqui no José Marcelino. Minha mãe trabalhou aqui no José Marcelino uns 15 anos até se aposentar. Olha só, ano certinho, eu não lembro não, eu lembro que eu entrei em 79, eu penso que eu fiquei até 84, mas eu não tenho a certeza absoluta. Meu nome é Kátia Zapala Ribeiro, sou filha da dona Andréia, que foi diretora da escola José Marcelino, na época que eu fazia ginásio lá no colégio Pinheiro Meireles, na Vila. E naquela época eu tinha aí meus 16 anos e nós íamos de ônibus todo dia da Barra para Itapemirim. Eu tenho 17 anos nessa escola, 17 anos fazendo merenda com muito amor para todas essas crianças. E acolhendo também com carinho, porque eu sou nem só merendeira, mas sou psicóloga, cuidadora, praticamente sou tudo. Aqui foi minhas filhas e meus netos estudaram aqui. E eu sempre aqui fazendo a comidinha para todos. O nome dela é Euzélia, só que ela sofreu um AVC, então ela deu afasia, ficou na dificuldade da fala. Ela trabalhou aqui por 20 anos, né? Foi professora de vários alunos. Foi professora da diretora Claudete. Eu sou filha dela, estudei aqui. Minha primeira professora foi Maria Regina. Meu nome é Amelia, né? Trabalhei em outras escolas fora do município também. E como professora, eu atuei uns 13 anos mais ou menos. E como diretora, eu fiz durante 7 anos. Eu não tive como se diz, muitos problemas, entre aspas, porque problemas todos nós temos, né? Dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Então são coisas que muita gente não lembra. Foram 33 anos a minha escola. De datilografia. E hoje a senhora tem quantos anos? Eu estou com 84 anos. Sou Marcos Sônia Salles Miranda, conhecida como Soninha, tia Soninha. Trabalhei aqui por 20 anos. E é uma honra para mim estar aqui
vocês. Meu nome é Luciana e eu devo ter ficado assim, eu não tenho muita precisão, mas eu devo ter ficado aqui uns 15 anos. A maioria desses anos foi como professora, fui alfabetizadora também há alguns anos, né? E depois, por último, eu fiquei na coordenação mais alguns anos. Então foi em torno de mais ou menos uns 15 anos. Eu sou apaixonada pelo José Marcelino, até hoje. Depois que eu aposentei, nunca mais eu fui lá. Eu vou lá, não tenho coragem. Eu sei como é que eu faço. Desafios, né? Toda escola enfrenta desafios. Mas não era como hoje em dia, né? As crianças, os alunos hoje em dia estão mais rebeldes. Por quê? Houve leis que favoreciam as crianças. Porque quando, na época, antes dessa lei que eles fizeram, a gente mandava na sala de aula, a gente colocava de castigo, muitas das vezes usava até régua e ensinava mesmo, porque eles cobravam também o ensinamento, né? E nessa época, a escola era melhor para lidar com as crianças de hoje, porque hoje em dia as crianças não querem nada, fazem o que querem, e o pior é que os pais apoiam. O pior é isso. E o professor foi totalmente desvalorizado por causa disso. A escola José Marcelino, ela representou para mim a minha fase de início de 8 salas de aula e um desafio de 8 passar para 32. Então é um grande desafio que eu tive, mas graças a Deus, com a ajuda da equipe pedagógica que eu tinha, das pessoas maravilhosas que trabalhavam na escola junto comigo, elas me ajudavam muito. Então tudo saía muito perfeito. Conselho para o professor e o diretor, eu acho que nós sempre trabalhamos fazendo o nosso melhor, em todos os sentidos. Procuramos sempre assim, ver o que está acontecendo com aquele adolescente, com aquela criança, e sempre damos o nosso melhor. Afinal de contas, nós, professores, enquanto escola, eu falo, né, por mim, por muitos professores, que nós queremos o melhor. E quando nós queremos o melhor, nós temos amor de mãe para todos os alunos. Não faz diferença dos alunos, entendeu? Quando a gente olha assim, quando chegou esse grupo, eu olhei e falei assim, poxa, aqui não teve nenhum aluno, eu não lembro desses rostinhos. Por quê? Porque eu já também trabalhei no José Marcelino. Sou professora, atuo na área de inglês, né? De primeiro não teve não tinha essa divisão, né? Não tinha essa divisão, mas eu peguei uma palavra de uma aluninha minha, não vou citar o nome dela, mas eu lembro muito bem dela, de repente é conhecida de vocês, que ela virava para mim e falava assim, tia, eu fiz o meu desenho, eu fiz o meu exercício, não está muito bom não, mas eu fiz o meu melhor. E isso eu trago para todos. Façam sempre o melhor, porque o professor também sempre quer fazer o melhor para vocês. Sempre assim, tratei meus alunos com muito carinho. Eu comecei a trabalhar no interior, depois que eu vim para aqui, 20 anos no interior, a gente não tinha nem como ir para a escola. A gente ia no caminhão do leite e voltava de carona. Não tinha nem ônibus a voltar. A não ser o ônibus de Vitória, que chegava de 7h30. Chegar na vila, né? Mas o meu desejo é ser professora e apaixonada pelos meus alunos, todos eles, sem exceção. Maravilhoso, sabe? Eu não tinha aquela escola como escola, eu tinha aquela escola como minha casa. Meu marido brigava muito comigo, porque eu ficava indo lá, vendo cá, mas era mais que eu ficava. Entendeu? Sempre tive maior amor para aquela escola. E a minha mãe foi diretora lá, anos atrás. Eu não me lembro desde quando que eu sou. Eu fui professora lá, eu fui aluna lá.
Entendeu? Então, estou lembrada quanto que eu fui para mim. Hoje em dia a professora tá bem, eu acho. Pelo menos que eu vejo de todas as professoras de hoje em dia, quase todo mundo tem carro. As minhas de antigamente, ninguém tem carro. Esse também tem carro, esse eu tenho carro. Eu não dava, porque os nossos pais tinham dificuldade, então a gente trabalhava para ajudar em casa mais. E então, quando eu fui publicar, um dia eu e Solange estávamos no quarto, esperando a hora da janta. Aí a mãe, a dona da casa, a dona Amélia, o nome dela, falou assim: Elsa, era uma filha, chama as meninas para jantar. Aí eu, tá na mesa. Quando nós chegamos lá, uma cabeça de porco, ferventada, e pezinha assim, sem inteirinha na mesa. Era aquilo ali que a gente ia jantar. Aí eu falei: Dona Amélia, eu só deixo a cabeça do porco aqui inteiro na mesa. Eusa, destrincha a cabeça de porco para Dona Cecília e Dona Solange. Quem quiser que destrinche. Nós passamos uma dificuldade muito grande. E passamos fome, para falar a verdade. Porque na nossa época, a gente dava aula, começava a trabalhar, meio tempo de prova. A gente não recebia logo que a gente ia trabalhar, não. Passava uns 3 meses para a gente receber o dinheiro. Então a gente não tinha dinheiro nem para comprar. E não tinha uma venda, não tinha nada perto da gente para a gente comprar as coisas. Então a gente passava fome mesmo. Estou falando a verdade. E a única coisa que eu fiquei lá foi por causa de Solange. E infelizmente hoje em dia tá dormentinha, Solange, já viu? Tá com Alzheimer. A maior tristeza que eu acho. Então, mas ela era animada, ela era uma pessoa brincalhona, gostava de brincar com todo mundo. Então, e eu era sem graça, meio muito encabulada, com vergonha. Mas ela me ajudou muito. Se não fosse ela, eu teria vindo embora. Diferente, né? Hoje a gente vive no meio tecnológico, quase tudo, né? Digital. Professores trabalham com a era de plataforma, as avaliações que vêm do exterior, todo mundo diferente. Naquela época, nós trabalhávamos, nós que elaborávamos a prova, nós colocávamos o peso da prova. Então, era assim, não tinha celular, o governo não investia em tecnologia ainda. Então, mas era muito prazeroso. Tinha as dificuldades, mas também nós tínhamos mais oportunidade de lidar com o aluno, conhecer mais o aluno. Então, foi muito bom. Apesar de ter os desafios, mas nós tivemos bastante vitória. Crescendo, mas o professor, ele é uma profissão muito escravizada, sem valor, muita competitiva de muita coisa, muita fofoquinha. Muito. Demais, eu vou te falar, não dá não. Eu penso que as escolas, os objetivos são sempre os mesmos, de qualquer escola, seja ela de ensino fundamental ou superior. O que se deseja numa escola é que os alunos saiam sempre aprendendo alguma coisa, aproveitando, adquirindo a cultura daqueles anos que eles ficaram ali. Então eu penso que no meu tempo o pensamento era o mesmo. A gente tem o maior prazer de ficar ensinando, porque todos sabem que professora tem dom de ser professora. E isso acontece quando a gente gosta de ensinar, quando a gente sabe que precisa ensinar. E do outro lado, quando o aluno recebe com prazer o que a gente está ensinando e quer saber aquilo que a professora está falando. Então, isso é a rotina da escola. É ensinar e receber de volta o que ensinou, né? Então, no meu tempo, não tem onde correr muito. Foi assim também. E eu tive a sorte de ter professoras maravilhosas trabalhando junto comigo,
E a gente passou muita coisa boa para os alunos, muitas aulas bonitas. Eu me lembro de professores que se dedicavam mesmo, né? Todas elas eram fantásticas. E eu penso que os alunos também, eles tinham assim aquela sede de saber as coisas, eles queriam saber, né? Porque a pessoa, quando está na escola para saber, mas é diferente quando a pessoa se interessa, quando a pessoa tem aquela vontade de saber até os detalhes das coisas que o professor vai falando. Vamos supor, a gente ensina e o aluno abrange uma quantidade maior daquilo que ele falou por si mesmo. O aluno procura, dentro do que o professor falou, uma extensão do que ele passou para a gente. Então, eu penso que escola é isso, é você se interessar para aprender. Primeiro, porque a cultura é indispensável, porque sem cultura ninguém anda. Ninguém anda. Tem que ter cultura mesmo. Compreender o lugar que nós vivemos, compreender a natureza, compreender como o mundo lá fora é, outros países. A pessoa conhecer as coisas. Na sua época, como os pais eram presentes na vida estudantil dos seus filhos, os alunos baloncestos, como eram os castigos deles? E os professores eram bem respeitados? Na minha época de escola, né, de como professora, o que marca mais uma escola é o professor. O diretor não marca tanto como os professores que sabem. Os pais, né? Nós tínhamos muita ajuda dos pais, né? Teve uma época até que nós mandávamos assim, bilhete quando os alunos não queriam fazer as tarefas, não queriam estudar, não queriam, a gente mandava o bilhete dos pais. Eles tinham por obrigação de entregar aos pais o bilhete e trazer escrito direitinho. E a gente tinha muito apoio dos pais. Porque a gente falava, a gente era autoridade máxima na sala de aula. A gente não era só a figura de professor, não. Na sala de aula, quem mandava não era diretor, não era funcionário nenhum, quem mandava era o professor. Castigo a gente dava mesmo, ficava sem recreio, reclamava, merendava na sala de aula, ou ia lá para merendar, voltava para a sala de aula e castigo, ficava de pé na parede, olhando para a parede. Muitas das vezes eu dei algumas reguadinhas das crianças que podiam naquela época, né? Então a gente... E eu lembro muito de uma época, quando eu era professora, um dos alunos, eu acho que foi a terceira série, um dos alunos escreveu um bilhete com uma coleguinha. E quando eu peguei o bilhete, era coisas imorais. Aí eu peguei o aluno, bati mesmo, né? Porque podia bater, né? Bati mesmo. Aí ele foi para casa. A diretora não estava lá, né? Não se preocupa não, que a sala é minha, eu sei resolver. Aí foi para a sala, passado um tempo, a mãe veio aqui na minha porta. Aí veio gritando. Já comecei a falar só. A senhora não mora lá no interior. Então a senhora não tem direito de vir gritando na minha porta. Se a senhora quiser conversar, a senhora vai conversar. Né? Aí ela falou, porque a senhora bateu para ser realmente. Eu bati e vou bater quantas vezes for necessário. Aqui um bilhete. Letra. Se esse menino escreve isso para a sua filha, a senhora ia buscar, ela ficou apavorada. Meu Deus, ele fez isso. Pois é, ele não é santo. Ele é o pior aluno da sala. Se a senhora não estiver satisfeita na sala de aula, como eu, professor, a senhora tira hoje isso. Vai fazer o favor. E outra coisa, ele veio de outra sala enjeitado, porque ninguém queria ele. E eu peguei com pena dele. Então, eu vou ser assim, eu vou castigar, se tiver que bater, eu vou bater novamente. O menino chegou lá, continuou na minha sala, foi um dos melhores alunos e o melhor presente eu que ganhei dele. Entendeu? Por quê? Porque a gente podia ser entrando. Agora, hoje em dia, a gente não pode fazer nem assim que... eu vou cantar para papai, eu vou cantar para mamãe.
Isso não existe, gente. Eu acho que eles tinham que voltar uma lei, a autoridade máxima para os professores, porque ser professor não é fácil não, né? A mãe tem 2, 3, 4 filhos. Os professores têm quantos alunos na sala? Né? Então tinha que ter mais prioridade nisso. Eles dão a lei que devia fazer, dando toda, como é que se fala? Toda a autoridade, né? Autoridade para o professor voltar ao que ele era antigamente, porque eles trabalham sem incentivo, gente. Eu vou entrar numa sala de aula, o aluno vai olhar para minha cara, vai rir, vai debochar e eu vou ficar calado. Só um sangue de barata mesmo. Então a lei faz com que a gente seja assim, né? Mas que eu era brava, eu era mesmo. Nunca belisquei, nunca puxei a orelha, nem cabelo. Mas a reguada nas pernas, minha filha, aí eu dava. Isso, se me chamar lá para dar uma aula, vai ser assim, a base da régua, gente. Vamos chamar ela. Agora hoje não, hoje a aluna não quer fazer dever, não faz. A letra está feia, mas essa é a minha letra. Isso assim, porque é assim, não é assim não. Vocês, como alunos, vocês têm que ser como é a mãe de vocês. Entendeu? Amar o professor, se dedicar ao professor, respeitar o professor, porque na sala de aula eles estão responsáveis por vocês, né? Agora dali para lá, aí é os pais de vocês. Então, por isso os pais também eles teriam que ter o quê? Dar toda cobertura, vamos dizer assim, aos professores. Eu sou assim, minha neta estuda lá, na 6ª série B. Se a professora, ela não fala nada, porque ela sabe como professor, eu não sou mulher, sou eu. Mas se um dia a professora estudou 5 anos no país, nunca veio reclamação. Porque se vier, eu quero saber por quê e como é que foi, de onde começou. Eu vou lá, eu entrego aluno na sala aos professores, isso é responsável, porque aconteceria. Agora, se puder, se der, pode por minha conta. Eu assino e basta. Então você guarda as pernas dela, não vou ligar não. E nem meu filho vai ligar. E nós somos criados assim. Então a minha neta sendo criada assim. Respeitar o professor e os coleguinhas também. Quando eu trabalhava, tinha castigo, não era tão. Se o regra, né? Eu usava uma varinha para mostrar assim, que a leitura. O castigo que eu dava era porque já era mais para mim, entendeu? Antes não, antes era bravo. Os professores batiam mesmo. Aí o tempo vai mudando, né? Aí quando eu peguei já era só de castigo, então na coordenação, a gente tinha coordenação, né? Amém. E assim, eu tratava os alunos com muito carinho. As crianças que tinham dificuldade de aprender, eu marcava e levava lá para minha casa para ensinar. Tem uma coisa que me marcou muito, é que tinha uma casinha aqui no quintal dessa escola e teve que ser derrubada. Nossa, no dia que derrubou essa casinha que tinha, que era de serventes que trabalhava aqui, né? Uma família que morava aqui no quintal dessa escola. Então, com 1 ano, acho mais ou menos, que eu estava aqui, né, minha irmã? Foi derrubada. Aquilo lá me marcou muito, de ver, porque a família já tinha morrido, só ficou os filhos. Mas como os filhos já estavam fazendo baderna já na escola, né? Aí tiveram que tirar. Então, essa como que fala, desapropriação dessa casinha me marcou muito. Foi a coisa que mais me marcou nessa escola, foi derrubar a casinha, né? Alfabetizando. Só alfabetizei. Só aqueles alunos, éramos alunos, não eram aqueles alunos levados, eles gostavam muito de conversar porque eu não tinha muita força com eles, eu era gostava de ter um carinho muito grande com eles, então eles aproveitavam e conversavam. Tinha uns que me abraçavam, outros pulavam no meu colo, era assim. Porque eu era muito assim, sem aquela firmeza dentro da sala de aula, mas eles não eram levados. Eles eram de conversar e
sempre tive alunos muito bons, inteligentes, tinha maior facilidade de aprender, mas eu trazia para casa, para aqueles que tinham dificuldade, eu trazia para dar um reforço aqui em casa, por minha conta, né? Diretor, ninguém pedia não. Eu que fazia isso. Então eu dava um reforço lá em casa e sempre, até eu achava engraçado, na nossa época de estudar funcionar, tinha prova de leitura. Hoje em dia a criança vai passando de primeira para segunda e vai que às vezes nem tem tanta base para estar na terceira série, que é uma série mais difícil, pelo menos os professores falam. Eu não sei porque eu nem lecionei para a terceira série. Mas aí as diretoras ou coordenadoras que iam dar a prova de leitura falavam assim, bota a turma de Cecília primeiro, porque eles eram muito bons para ler. Tinham maior facilidade da leitura e da interpretação. Por quê? Porque todos os dias eu dava uma leitura, que eu falava leitura silenciosa, e depois fazia a interpretação daquela leitura. Então eu botava fila por fila para ler a leitura que eu passava no quarto, depois meninas iam ler, depois meninos iam ler, depois eu fazia as perguntas, eles respondiam. Então, quando era a prova de leitura lá com a diretora ou com a coordenadora, eles tinham maior facilidade. No instante chegavam lá, eles liam e respondiam na mesma hora, porque eu dava todo dia a leitura silenciosa com interpretação e ditado para aprender a escrever. Então é isso, eu não posso falar. Eu notei o dentista Laurinho. Até hoje ele tem um carinho enorme comigo. Tinha Cecília para lá, tinha Cecília para cá. Quando eu chego lá no consultório, na clínica dele, ele fica assim, essa aqui foi minha professora da primeira série. Me apresenta para todo mundo. Eu dei aula para os 3 da casa dele. Marcelo, Larissa e Laurinho. Os 3 alfabetizei. Depois que eles eram alunos, pais que tinham condição, aí levaram para Cachoeiro e fizeram as outras séries. Laurinha ainda chegou a fazer a segunda série aqui, mas as outras todas foram para Cachoeiro para fazer estudar lá. Então, eu tenho muitos alunos que ficam, tia Cecília, tia Cecília, tia Cecília. Até minha família fala assim, Cecília, eu acho que você deu aula para todo mundo desde aqui da Barra, dessa época. Então, rapazes e moças. E às vezes eu não conheço. Por quê? Porque você, quando está mais nova, é diferente. É bonita, é jovem, não tem prega na cara, aquelas coisas todas. Né? Hoje, depois que vai envelhecendo, a criança, eu passo a não conhecer as crianças, porque elas mudaram. Elas ficaram rapazes, ficaram moças, a fisionomia muda, né? Já eu posso me envelhecer, mas a fisionomia continua. Então, por isso que todos eles me conhecem. Aí eu fico assim, é mesmo, eu sei que eu dei aula pra você, eu acho que eu meio o seu nome, eu não lembro. Mas eu adorava lecionar. Gostava demais de alfabetizar, só alfabetizar. Era a minha paixão. Não tinha vontade nenhuma de dar aula para os outros pés. E a minha vida foi essa aí, de colégio, casa, colégio, casa, colégio. Essa aí. Na época que quando a Eusélia lecionava, ela fazia andorinha, né? Então era um combinado com a turma, que ela cantava uma andorinha lá, tinha a musiquinha lá da andorinha, e quem levantasse, ela dava um cascudinho na cabeça. Ela não sabe. Minha vida era castigo severo. Presta atenção. O dente era muito legal. Ela dominava a sala dela. Tudo fazia. O castigo a gente podia fazer ainda, você lembra? Agora vai botar a mão no filho. Não pode. Nossa Senhora. Entendeu? Antigamente podia fazer. Mas eles estavam fazendo bagunça, tinha que castigo. E continuar. A gente sempre começa a nossa carreira, ou começava, né, no interior. Então, era um período difícil da vida da gente como professora, começar lá no interior.
E o José Marcelino, para mim, foi meu ponto final, porque eu sou moradora ali perto da Praça da Barra. Então aqui, para mim, era meu objetivo, chegar perto de casa. Foi muito bom, né? Quando eu comecei aqui, a escola era de primeira a quarta série, né? Agora a gente fala primeiro ao quinto ano, mas era primeira a quarta série. E as crianças eram menores, né? A gente lidava muito bem. E era uma escola, assim, dentro do município, era uma escola considerada grande, né? Então foi sempre uma experiência muito prazerosa chegar aqui. O ritmo de vida do interior, que a gente sabia que era tudo agasalhado. Da escola. Eu tinha facilidade porque eu preparava os meninos para ir para o colégio. E assim fui criando até um nível de ambiente com os meninos, que eles cresceram. Eu há pouco tempo eu recebi visita de um que foi meu aluno no grupo, eu fiquei emocionada. Eu ia a Cachoeiro, porque aqui não tinha uma papelaria. Eu, para dar os presentinhos de mensal nas provas, eu ia a Cachoeiro, comprava a revistinha e botava embrulhada assim. Ele trouxe, já aposentado, ele morava em Vitória, depois que aposentou, ele voltou para Cachoeiro, ele virou e falou assim: Dona Nilce, a mesma caixa que eu dei com o livrinho está aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora ainda continua com aquela letra bonita? Falei: meu filho, guardou a caixa, não sei nem. Eu não lembro do nome dele direito, mas eu até sabia. Mas isso é bom, né? É a melhor coisa que tem. Isso é pra vida. Isso é uma coisa que a gente guarda pra vida, né? É engraçado que eu estava aqui em casa, quando eu vi uma pessoa bater ali na porta, e meu genro estava. O Dionísio viu isso do lado. O Dionísio estava. O rapaz que veio para mostrar a caixa de camisa, o Dionísio ficou impressionado. Uma caixa colorida, que eu botei a prova dele, os dizeres justificando o presente e tal. E ele falou assim: guardo, ninguém mexe nessa caixa. Ai, que coisa linda. Que coisa linda. Isso é impressionante, impressionante. Eu soube que ele casou e hoje ele já mora de volta aqui. Não tive a oportunidade, que eu não fico aqui, né, de revê-lo outra vez. Uma parenta dele que de vez em quando encontra comigo: Dona Nilce, ele não esquece da senhora até hoje, porque ele era um aluno brilhante no local, desprovido de carinho, no local onde ele não tinha condições de peso. E ele se tornou trabalhando na SST, não, na Vale. Ele foi para Vale, trabalhando lá. Depois que ele aposentou, casado, ele voltou. Mas aquela caixinha que eu dei o presente como prêmio das provinhas que eu fazia, ele não esqueceu aquilo e guardou. Não sei se ele ainda tem guardado. Tinha um retratista, J. Marinho, ele viajou comigo uma noite dentro do ônibus, aí ele inventou o nome da empresa. Qual que era? Catacorno. Ele pegou os canudos, ou fazer a linha, quando chegava no carro tinha que tomar banho de tanta poeira que estava no ônibus. Então não é igual agora tem asfalto na estrada, né? Então está tudo mais fácil agora do que naquele. Bem, primeiro eu vou falar como Dona Cleiméria mãe. Uma mãe dedicada, evangélica, sempre passou para os seus filhos muito amor, muito carinho. Tanto que muitas crianças passaram pela minha casa. Como assim passaram? As crianças que iam brincar com a gente naquela época,
não saía sem o café da tarde, sem o almoço, sem a janta. A gente estava todos juntos ali. Minha mãe, uma mãe dedicada, que sempre nos finais das tardes, né, ela parava para ler um livro de história, para reunir sempre os filhos e os coleguinhas que estavam ali. Então, uma mãe que eu, com muita saudade, lembro dela, porque, né, já vai fazer 5 anos que ela partiu, mas parece que foi ontem que tudo aconteceu. Uma mãe super dedicada, e eu creio que ela sempre deu o melhor dela, tanto como mãe, como professora. Minha mãe, como professora, quando ela passava na rua, porque mesmo com a avançada da idade, ela sempre encontrava os ex-alunos. A gente falava, ali foi meu aluno. Mãe, pelo amor de Deus, olha, aquele homem, né? Foi o seu aluno, um homem já ali, bem já de certa idade, mas ela também estava de certa idade. Então, eles sempre chegavam perto da minha mãe com carinho. Oi, professora, mesmo aqueles mais elevados. Minha mãe foi aquela professora que, para dar aula, não tinha inclusão naquela época. Eram alunos. A minha mãe teve alunos que ela tinha que dar aula abraçada para poder conseguir dar aula. Minha mãe teve alunos que ela teve que preparar para poder ouvir que ela era adotada, que ela não aceitava ser adotada e ela era adotada. E minha mãe conseguiu, com o jeito dela amoroso de contar história, de levar para a criança aquela parte tão difícil. Então minha mãe sempre foi uma pessoa super dedicada. E eu acho uma professora que os alunos sempre lembram com todo carinho, né? Eu acho que ela foi uma professora muito amada também. Inclusive, no velório da minha mãe, marcou uma cena de um ex-aluno, ele chegar correndo na igreja e lá chegar perto da minha mãe e ficar olhando assim, tipo assim, como, né? Um ex-aluno. Que toda vez quando ela passava na rua, ele falava, oi, professora, com toda alegria. E não foi aquele aluno dedicado, porque das mãos da minha mãe, né, da sabedoria, né, do ensinar, passou ali muitos médicos. Temos médicos hoje em dia, né, que passaram ali pelo José Marcelino. Temos professores, pescadores. Então temos várias profissões, né? Porque o professor, ele é o mestre de todas as profissões. O pedreiro, para ser pedreiro, ele precisa fazer a matemática dele, o cálculo dele para poder entender ali, levantar a casa. O pescador, ele tem que fazer a matemática, ele tem que saber o tempo, ele tem que saber da geografia, para que lado que o barco dele vai para ele pescar melhor. Então, o professor, ele é o mestre de todas as profissões. Havia castigo? Havia. A minha mãe tinha uma régua de madeira desse tamanho. Grossa. Ela batia na mesa, ela batia nas pernas dos meninos. Tinha caroço de milho, mas ao mesmo tempo também havia muito respeito, né, e muito amor. O amor ultrapassava qualquer castigo. Porque até hoje as pessoas lembram da régua, mas lembram também que tia Regina depois abraçava e beijava. Né? Então, assim, o respeito que se tinha por um professor hoje não se tem. A valorização que os alunos e a família tinham por um professor naquela época, hoje não se tem. E é uma pena ter perdido isso. A datilografia naquela época era importantíssima para que o jovem pudesse trabalhar.
professoras que queria fazer um concurso para a secretaria da escola, ela tinha que ter o diploma. Na faculdade, os estudantes de faculdade teriam que ter os seus trabalhos datilografados. Então ela foi muito importante, né? Eu ficava até de madrugada datilografando para as professoras que estavam terminando. A professora começou lá no Maria da Glória. Era diretora Nina. E eu trabalhava lá alfabetizando à noite, adultos. Mas durante o dia eu também trabalhava praticamente o dia inteiro, porque eu moro perto da escola. Então isso para eles beneficiava. Quando o professor passava mal, era ele que seria chamado. Depois eu comecei a trabalhar em 83. Depois eu fiquei trabalhando lá por 8 anos. Aí eu tive que mudar de lá, né? Eu trabalhei, aí eu fui trabalhar aqui no José Marcelino, nessa época. E eu tinha passado em um concurso em 92, onde eu fui trabalhar no interior, de Itapemirim, porque aqui também não era Marataízes, era Itapemirim, né? E eu trabalhei lá, trabalhei em Monserrat, trabalhei em Fazenda Velha e terminei lá em Vargem Grande, né? Que é interior de Itapemirim. E de lá a escola municipalizou, onde eu vim trabalhar aqui no José Marcelino com as minhas 2 cadeiras, né? Os meus 2 vínculos no Estado, que antes era Estado. E para mim, de todas essas escolas, cada uma tem uma representação, porque a escola de interior, né? A realidade é bem diferente da escola da cidade. Então eu vivi esses dois momentos em minha vida, porque de manhã eu trabalhava no interior e à tarde eu trabalhava aqui. Então eu tinha que fazer planejamentos totalmente diferentes, porque a realidade era diferente. E aqui eu trabalhei muito como alfabetizadora. Para mim foi uma das melhores escolas que eu trabalhei e aonde eu terminei a minha trajetória aqui também no José Marcelino. Aqui no meu tempo sempre colaboraram muito com a sociedade, e a sociedade sempre foi prestativa com as escolas. Por quê? Pelo que eu me lembro, quando a gente fazia uma reunião aqui, a gente sempre tinha opiniões lá da escola da Itapemirim, da de Marataízes e até de Cachoeiro, que naquela época tinha um centro regional, que a gente sempre recorria quando a gente precisava de resolver situações maiores. E a gente sempre se deu bem com a sociedade, porque, na verdade, os pais dos alunos sempre colaboraram muito com a gente, sejam na parte da cultura, para ajudar no ensinamento das crianças, se prontificavam, como por outras manifestações, tipo festas que a gente fazia. Fazia muita festa, a gente fazia festa junina, fazia festa de 7 de setembro, fazia Dia das Mães, fazia Dia do Índio, naquela época, né? E os pais sempre colaboraram. Então eu só tenho que dar os parabéns mesmo e admirar. Na verdade, eu admiro muito a sociedade do meu tempo, porque se dirigiam àquilo que me interessava também. Eu me sentia envolvida com isso, né? Então eu me sinto muito satisfeita hoje só dessa lembrança. Essa lembrança para mim é linda, né? É uma lembrança querida no meu coração. Foi o tempo que eu fui diretora aqui. Por quê? Porque eu lidei com muito aluno, muita criança, e com muitos pais, e muitas famílias, e colegas. Foi muito bom. Os alunos tinham tanto respeito aos professores, que eu chegava no recreio e os alunos sentavam tudo perto de mim, ficavam tudo juntinho de mim, pertinho de mim. Muito respeito mesmo. E eu
tratava meus alunos com muito carinho, com muito respeito também. E quando tinha um aluno mais levado em alguma sala, falava assim, bota para a tia Soninha que ela vai endireitar esse aluno. E realmente, os alunos comigo me respeitavam muito, graças a Deus. Eu sabia controlar os alunos, mas teve um colega meu que chegou, foi buscar a bala, aí os alunos queriam bater nele, aí teve que parar o ônibus, os alunos queriam bater nele, aí veio a polícia, uma coisa horrível. Porque não sabia controlar os alunos. Era tudo bagunceiro, né? Tudo bagunceiro. Trabalhei primeiro nesse Soprazinha, onde eu tratava o ônibus de Coreia, Caçacorno, 10 anos. Depois ele vendeu para Marapé, aí eu passei para Marapé. Aí eu trabalhei mais, tinha que se aposentar, depois que aposentei eu saí. Olha, na época em que eu fui diretora do José Marcelino, na escola só tinha 8 salas de aula. Aí eu era diretora, trabalhava de manhã, de tarde à noite, tinha uma equipe maravilhosa. De manhã minha coordenadora era a Priscila, Cristiane. À tarde era Luciana, junto com Fabiana. Os pedagogos da escola, eles eram de manhã Claudete, que é a atual diretora da escola. À tarde era... E à noite era a Luciene. Eu não me recordo agora quem era a pedagoga da escola à tarde. Mas assim, todos muito eficientes. Era uma parceria muito grande na escola. Eu tinha a ajuda de todos os funcionários. Era uma equipe que me ajudava muito. Até que dessas 8 salas, foram construídas 32 salas. Aí, de 8 salas, passou para 32. Eu fiquei louca, saí de Marataízes e fui morar na Barra. Porque, tipo assim, não dava tempo nem de eu almoçar, não dava tempo de eu cuidar da escola. Apesar de ter uma equipe que me ajudava muito, a escola ficou muito grande. Se transformou em 32 salas de aulas. Aí o serviço passou a ser mais difícil, tudo muito complicado, né? E acontecia que os funcionários tiveram que aumentar, e a Angélica, eu já fui a diretora dela, né? Tá aqui hoje para mim é um prazer. É uma colega já antiga da minha área de língua portuguesa, assim como eu. Eu era apaixonada por todos e todos gostavam muito de mim, sabe? Em relação ao aluno, não tinha aquele que eu gostava. Tinha aqueles que eram assim, um pouquinho levados, que marcou nesse sentido. Um magrinho, que era até parente daqui por perto, ele adorava correr dentro da sala, brigar de pique dentro da sala. Aí eu falava com ele, Diogo, meu filho, na sala não é lugar de brincar de pique. Quando você for lá no pátio, você brinca de pique, mas ele adorava brincar de pique dentro da sala. Mas agora de marcar, de ser levado, todos eles gostavam de conversar. De fazer bagunça, não. Todos eles. Eu tenho até o meu sobrinho que estudou comigo, tanto Paula estudou comigo, fez a primeira série comigo, como o Lucas. Flávia não. Flávia estudou no Polivalente. Então, o Lucas era todos pequenininho, com vergonha, igual a que era professora. Aí ele chegava assim perto de mim. Era o primeiro a acabar de fazer o dever, porque ele não era levado, ele era muito quietinho. Aí ele chegava perto de mim, já terminei, bem baixinho, que ninguém ouvia, porque ele tinha vergonha de falar. Mas é um excelente aluno. Então, todos marcaram o bem, do lado do bom para mim, que foram excelentes alunos. Tá, meu filho? Eu não tive nenhum aluno que falasse assim, esse me deu muito trabalho. Não tive. Só de conversar. Entendeu? A única coisa que tinha é isso aí. Mas o resto, eu gosto de todos eles, estão tudo rapaz, moça, casado, com filho. Eu dei aula para uma mãe e depois dei aula para uma filha dessa mulher. Boa tarde, meu nome é Ana Clara. Nós, da Luísa Marcelino, hoje estamos aqui na casa da dona Nilce Soares, que vai nos contar um pouco sobre a nossa escola.
Muito obrigada, dona Nilce, por nos receber. E Mas, queríamos saber como foi trabalhar no Zé Marcelino e como tudo começou. Na sua época, o que a senhora tem mais saudade da escola? Olha, a saudade dos filhos pequenos, o ritmo de vida do interior, que a gente sabia que era tudo agasalhado. Da escola. Eu tinha facilidade porque eu preparava os meninos para ir para o colégio. E assim fui criando até um nível de ambiente com os meninos, que eles cresceram. Eu, há pouco tempo, eu recebi visita de um que foi meu aluno no grupo, eu fiquei emocionada. Eu ia a Cachoeiro, porque aqui não tinha uma papelaria. Eu, para dar os presentinhos de mensal nas provas, eu ia a Cachoeiro, comprava a revistinha e botava embrulhada assim. Ele trouxe, já aposentado, ele morava em Vitória, depois que aposentou, ele voltou para Cachoeiro e virou e falou assim: dona Nilce, a mesma caixa que eu dei com o livrinho está aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora ainda continua com aquela letra bonita? O rapaz que veio para mostrar a caixa de camisa, Julius ficou impressionada, uma caixa colorida, que eu botei a prova dele, os dizeres justificando o presente e tal. E ele falou assim: guardo, ninguém mexe nessa caixa. Ai, que coisa linda. Tudo era muito perfeito, eu não tinha dificuldade. Se eu ia realizar um desfile, saía nota 10. Se eu ia realizar uma festa, saía nota 10. Porque eu tinha uma equipe que me auxiliava demais em todos os 3 turnos. Eu trabalhava os 3 turnos, mas era tudo nota 10, eu não tinha defeito. A escola era perfeita, então essa foi a melhor história que eu vivi na minha vida, sendo a diretora de José Marcelino. Eu tive uma mãe que Deus não poderia ter me dado outra pessoa. A minha mãe foi uma mãe muito guerreira, lutou muito para me criar, né? Ela fazia o possível e o impossível para mim. Hoje vou fazer 14 anos que minha mãe faleceu. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. As boas lembranças ficam, né? A minha mãe me ensinou o que era certo e o que era errado. Ela me ensinou a preservar as amizades, igual a tia Soninha, né? Era uma grande amiga da minha mãe, a minha madrinha de consagração, porque eu escolhi na época, né? E a amizade fica até hoje, porque ela tem um carinho por mim igual. A minha tia Zelinha também, né? É minha única tia, irmã da minha mãe. Elas trabalharam juntas, elas eram amigas, e assim, a minha referência hoje, a minha referência de mãe hoje é a minha tia Zelinha. Né? Então, assim, a minha mãe, para mim, foi tudo de bom, de melhor que Deus podia ter me dado na minha vida. Né? Às vezes eu choro, mas é de saudade, né? Porque saudade é o amor que fica. Né? Quem tem saudade é porque amou muito alguém. Então, assim, minha mãe foi tudo para mim. Deus não poderia ter me dado uma mãe melhor. E agora, falando de tia Regina, professora, eu não tive a honra de estudar com ela, mas a professora Angélica teve. Né? A minha mãe era brava, mas ao mesmo tempo ela era carinhosa. Né? Ela ensinava, a paixão dela era alfabetizar, ou seja, ensinar a ler, ensinar o alfabeto, ensinar que B com A fazia barco, que M com A e L A era mala. Né? A paixão da minha mãe era ensinar. Então, assim, a minha mãe foi uma pessoa muito participativa nessa escola, foi uma professora muito participativa que eu acredito e confio que ela deixou muitas saudades. Eu só tenho que agradecer hoje a Escola José Marcelino pelo convite e pela homenagem. Né? A área, o professor pegava uma série. Quando trabalhava em roça, você pegava os 4 turnos numa sala só. Dava dormitório e docente. Aí viemos para a cidade, né? Que dá lá, a cidade, né? Aí a gente pega uma turma só e a gente pega as matérias todas. Não tem nada de professor de ciência, professor de história. De primeira a 4ª série. A gente trabalhava assim. Eu sempre peguei a 3ª série. Porque uma vez eu peguei 1ª série
não deu certo, porque o método para ensinar não era o método que eu tinha aprendido, né? Então, quer dizer, eu ensinei o método que eu tinha aprendido. O papel de volta não era nada disso, mas eu só sabia aquele método. Então, eles viram que eu não tinha. Pois foi a primeira série, e graças a Deus, eu para a terceira. Então, durante a minha gestão ali, eu fiquei mais tempo na terceira série. Só na terceira série. E era tudo assim, era uma matéria só. O sonho da minha mãe sempre foi ser professora, não é? Tanto que ela só tinha uma irmã e 5 irmãos. Essa uma irmã, que é a tia Regina, que foi maravilhosa, porque eu estudei com ela na primeira série. Né? Naquela época, elas podiam botar a gente de castigo, e ela me botou de castigo, e eu fiquei com raiva, me deu uma reguada. Mas a minha mãe, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, lá ela é autoridade, ela é a minha professora, ela não é sua tia. E eu tive que entender. Mas apesar dela ser brava, ela brigava porque ela queria que a gente aprendesse. Né? Então, hoje eu sou professora. A minha mãe só tinha uma irmã, esses 5 irmãos. O meu pai, 3 irmãs, mais alguns irmãos. E essas 3 irmãs professoras, que uma é Tizolete. E eu tenho uma irmã. Eu sou professora e a minha irmã também é professora. E aqui nós estamos, é uma família de professores. Eu amava dar aula. Os meus filhos, eu dava aula, na terceira, pegava as balinhas no quarto, eu não sei se é unidade de essa. Isso. Pois é, tudo lá atrás, tiraram as balas. Era terrível. Eu deixei de ser diretora do município, né, da escola do município da Pemirim, que era o Mara Thaís da Pemirim, para continuar nessa escola aqui, porque, e aí meu cunhado falava assim comigo, como você vai deixar de ser diretor da sede do município? Tem status, eu não quero status não, quero continuar sendo servindo. Aí eu saí daqui aposentada. O amor era grande pela escola. O amor era muito grande pela essa escola. Eu continuei vindo aqui, todos os desfiles eu vim, todos os anos eu vim dessa escola, da Porta Zé Marcelino, do 5 de setembro. Tenho muitas saudades dessa escola, eu amo isso aqui. Fez parte da minha vida. Uma aparência chique, mas dentro ela tinha um conteúdo. Ela tinha um conteúdo que valia por aparências ricas, né? E isso foi gratificante para mim, porque eu nunca olhei a aparência da porta, se era porta de vidro, se era porta bonita. Eu sempre olhei a minha escola dentro. E para mim, os meus alunos não eram alunos, eles eram os meus filhos. E até hoje, eu não esqueci a fisionomia de nenhum dos meus alunos. Naquela época, era um mimeógrafo, né, porque hoje é Xerox. Mimeógrafo, elas tinham que transferir o que elas queriam para o stencil, e do stencil eles rodavam no mimeógrafo e tinham que colocar as folhinhas para secar e cheirinho de álcool. Né? Muitas das vezes ficava aquele cheirinho de álcool. E, como o Tizolete falou, era o giz e o quadro. Se elas quisessem ter algum outro recurso, tinha que sair do bolso delas, né? Às vezes uma imagem para mostrar, elas que tinham que correr atrás. A minha máquina, às vezes, eu tirava a tecla, botava onde era o A, eu botava o B, onde era o C, eu botava o D, e ali eles foram aprendendo sem olhar o teclado. E eu tinha também um Fuscão preto. Outra pessoa marcante, Josiane Friso, ela é falecida, mas foi uma professora de educação física maravilhosa, que se destacava muito na escola, junto com Lidiane, Muki. São os professores maravilhosos que sempre me auxiliaram em todas as coisas. Os desfiles escolares não existiam os mais bonitos da escola, porque toda a equipe ajudava, todos eram muito envolvidos. Então era uma equipe de trabalho que eu podia contar com os funcionários. Em vez de dividir, eles somavam junto comigo.
Então eu tinha prazer de ser diretora do José Marcelino. E eu estou acolhendo vocês aqui com muita alegria. Hoje é um dia muito alegre para mim. Pela escola não ter esquecido da minha pessoa. Porque parece que não, mas isso faz muito sentido para mim. Então hoje eu estou muito feliz. Porque um dia eu já fui diretora de 32 salas de aula. Para muitos acho que é pouco, mas para mim eu achei que foi um desafio muito grande. Você trabalhar com 32 escolas. Imagine quantos professores se tornaram na época. Eram muitos colegas. Marcionei, que eu acredito que ele hoje, nem sei se ele está aqui mais, mas era muito meu amigo. Luizinho, muitos professores que hoje eu acho que já nem se encontram mais na escola, mas trabalhavam junto comigo, faziam parte da minha equipe. A equipe era muito organizada, muito unida. Na escola não parecia que havia divisão, e sim auxílio, um ajudando o outro. Era uma equipe maravilhosa. E eu só tenho a agradecer. Eu quero falar das pessoas, né, que fizeram parte do José Marcelino. E com certeza fizeram parte das nossas vidas aqui também. Né? Aqui tinha seu Miranda, que era responsável pela cantina. Naquela época a gente tinha uma cantina. Seu Miranda, ele era um senhor, ele era muito carinhoso, um sorriso, né? Mas também tinha uma cara de bravo, mas ele tinha um sorriso bem alegre, cuidava da gente com muito carinho, não só de mim, porque era filho de professora, não, cuidava de todos iguais, né? Tinha as merendeiras também, tinha uma senhora Dona Ondina, tinha Lenira, tinha Dona Iara. Aqui no pátio da escola não tinha essa quadra, não tinha, né? Isso, tinha uma casinha, nessa escola morava uma família, né? Que era o Luzice, o Daniel, que tinha filhos, tinha Dedé e Nani na época. Eles moravam aqui, eles ajudavam a tomar conta da escola, tinham muito carinho pela gente também. Né? Tinha Mariana, que foi diretora, né? Foi muito importante nessa escola. Lenira era servente, Dona Ondina, Dona Celedinha. Né? Tinha Dona Iara, que foi professora, que por muitos anos. Dona Geni, Dona Maroca, Cleméria, Marisélia. São pessoas assim, que fazem parte da história do José Marcelino e marcaram o José Marcelino. Então, assim, eu aproveito a oportunidade também para agradecer o convite, né, de Angélica, né, por estar aqui, né, pela homenagem, pelo carinho, pelo respeito e consideração. Com a minha mãe, tia Soninha, Isolete, minha tia Zelinha, né, e as outras que passaram por aqui também. Então, assim, eu só tenho que dizer muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriel Rodrigo, estou com essas maravilhosas funcionárias que passaram aqui, pelos essas professoras deles, e queria perguntar para vocês, quem era a diretora em sua época? Na época que a minha mãe dava aula aqui, ela passou pelas diretoras Dona Andréia, Mariana Brumana e a Mei e Nanete. Né? Na minha época, que eu estudei como aluna, a diretora foi tia Mariana Brumana, que deixou muitas saudades nessa escola. E fez um trabalho muito bom. Que também era brava, mas era carinhosa e sempre quis o melhor de todos, tanto dos funcionários como dos alunos. Aqui só tinha um Banco do Brasil, antigo, uma coletoria, um cartório de Dona Georgeta e um escritório de contabilidade. Evoluiu porque, através da minha escola, outros alunos, uma turma de alunos conseguiu abrir uma escola, que foi a escola de Cristina, filha da Dona Yanes. Ela conseguiu abrir uma escola através da minha escola. Quando a gente precisava, a gente chamava e ali a gente tinha uma confabulação do que a gente queria que eles ajudassem aonde eles podiam ajudar. E nunca aconteceu nada diferente, graças a Deus. Eu sempre me dei muito bem com todos os pais em geral, porque também isso não era privilégio meu, era o ritmo da escola, né? Outras diretoras também
fizeram isso quando a gente tinha a necessidade de conversar com o pai, particularmente sobre algum problema que a gente estava achando difícil, sempre os pais deram as colaborações. Então eu não tenho que falar nada, não tenho que queixar nada. Sempre lidei bem. E havia castigo para os alunos bagunceiros? Não, castigo não havia, assim. Ninguém nunca cortou o dedo de ninguém, não. Não é? O que acontecia, às vezes a aluna ficava 10 minutos a mais depois do horário, ou às vezes a professora marcava fora de hora com um aluno que precisava de uma recuperação qualquer e falava: dona André, pode ficar aqui na diretoria, ele pode ficar aqui estudando sua lição. Tudo bem, é só isso que acontecia. E no mais era um tratamento bom, graças a Deus. Os alunos eram muito entusiasmados naquela época. Eu não sei agora como é que funciona, mas naquela hora todo mundo cantava o hino nacional. Ninguém ficava de mão fechada, não. Todo mundo cantava. Tinha problema de uniforme? Hã? Tinha problema de uniforme? Vinha de uniforme, ninguém vinha sem uniforme. E nos desfiles, eu ficava encantada como é que eles não conversavam entre si. Todo mundo que estava marchando ali, que estava fazendo parte, se compenetrava da sua situação no desfile e todo mundo se responsabilizava de estar ali. Então não tinha conversinha à parte. Por exemplo, quem estava assistindo não tinha que falar assim: esses meninos estão conversando, esses meninos estão rindo, estão contando. Não era assim, não. Todo mundo andava direitinho em silêncio, compenetrados do seu papel naquele desfile. Eles sabiam, eles sentiam essa responsabilidade que eles estavam fazendo uma comemoração para a comunidade e que tinham que se comportar de acordo com aquele ambiente. Então eu nunca tive problema nenhum, não. E os professores naquela época, eles eram bem respeitados? Como? Os professores naquela época, eles eram bem respeitados pelos alunos? Bem recebidos. Respeitados. Ele vai fazer a pergunta. André, na sua época, os professores, eles eram bem respeitados? Eram bem respeitados, porque como vou dizer, a época era outra, né? É uma geração passada da minha época. Uma coisa que aconteceu e já acabou. Então agora nós estamos vivendo uma outra época, uma outra geração, com outros objetivos. Então não me cabe julgar se foi bom ou se não foi bom. Eu penso que isso que acontece no meu tempo era do meu tempo. E agora o que acontece é do tempo da agora. Então a vida, ela continua independente da gente querer ou não, que seja bom ou não. Depende da geração que você está vivendo. Se a geração tem seus objetivos, nós temos que andar junto com o que está acontecendo, para nós podermos também, como se diz, entender. Mas naquela época era tudo diferente, sim. Mas isso não quer dizer que seja melhor ou que seja pior. Era a geração daquela época pensava daquele jeito. E a da agora de vocês pensa de outro jeito. E se nós quisermos viver bem, principalmente eu pessoalmente, nessa idade que eu estou, o que acontece? Eu tenho que me adaptar, que me procurar flexionar a geração de hoje, para eu poder viver bem. Porque se eu ficar
insistindo em achar que a minha geração que foi a boa e que eu estava muito bem lá, eu não vou me sentir bem hoje. Então eu não quero isso para mim. Eu quero ser feliz. Então, para eu ser feliz, eu vou me adaptar a você. Vou me adaptar à diretora que fala as coisas. Vou me adaptar aos professores do jeito que eles ensinam. Eu vou me flexionando, embora possa acontecer alguma opinião diferente, porque cada um tem a sua cabeça. Mas eu procuro ao máximo me flexionar à situação em que estou, para poder andar junto com todo mundo, entendeu? O nome da minha mãe, presta atenção, vocês vão guardar logo. Láurea Freire Brumana. Aonde é que tem? Isso aí, meu filho. É a sua escola? A sua ex-escola. É de uma escola. É o nome da minha mãe. Quanta que mulher trabalhou pela educação, não é? E colocaram até uma escola com o nome dela. Um dia que teve a inauguração, era de Beni, que é assim, né? Beni fez concurso para mim e para minha irmã. Eu não tive coragem de falar. É mesmo? Não, porque eu acho que a homenagem tem que ser feita com a pessoa viva e não com a pessoa morta. Mas, entendeu? A minha mãe já era morta, não estava vendo aquela beleza toda que fizeram, né, da gente lá. E até hoje eu não fui lá, estão me chamando para ir lá, eu falei, não vou não, você vem aqui, vai você vier. Fala de um momento muito especial que marcou vocês aqui nessa escola. Quais eram o nome dos funcionários aqui da escola, se vocês conseguirem lembrar de alguns? E quais funcionários ou alunos marcaram vocês aqui na escola? Eu fico gratificante quando eu encontro um aluno que ele me abraça, né? E diz, Dona Silva, eu ainda guardo o meu diploma de datilografia. O carinho que a senhora me deu, eu ainda guardo, entendeu? Então isso para mim, isso daí é tudo. Na escola, muita gente que passou. Marcante, a gente sempre, a cada ano é um que marca. Aquele, né, cada dia cada um tem uma história, um evento, alguma coisa. Agora eu lembrei muito de Leninha. Quando Leninha trabalhou aqui conosco, ela apareceu com uma doença, né, câncer, que foi muito duro, nós vivenciamos isso aí. Inclusive quando ela fez a primeira quimioterapia, caiu de cabelo, ela me pediu para que todo mundo viesse de lenço e explicasse para os alunos que era moda, para poder ela vir para a escola de lenço, porque ela não tinha cabelo. Isso foi uma coisa muito marcante e emocionante para nós. Olha, os momentos marcantes eram que a gente se reunia sempre. E as nossas festas, que eram promovidas com o dinheiro da cantina, né? A gente sempre fazia um churrasco. Esse churrasco a gente levava música ao vivo, envolvia serventes, merendeiras. Nós não diferenciávamos funcionários. Todos eram funcionários, entendeu? Esse é o momento mais marcante que eu tenho de José Marcelino. As festas que eu promovia para os professores. Todos os anos tinha uma festa, tinha música ao vivo, tinha churrasco. E ninguém tinha que pagar nada, quem pagava era a cantina da escola. Sempre quis ser professora porque antigamente não tinha assim televisão, dava para brincar, o que a gente fazia? Brincava de professora em casa, entendeu? Então eu sentia o dom de ser professora, gostava de ser professora, de ensinar, brincava com os próprios irmãos. Os irmãos eram os alunos. Muitas estão aí vivas, eu gosto. E quando eu encontro aquela festa, porque eu amo a minha professora. Ainda que elas ainda gostam, que eu conheço e venho aqui em casa, que é a Cecília e a Meir, né? Quando eu entrei nessa escola, a diretora era Mariana, uma excelente diretora. Deixou muita saudade, muita. E depois foi a Dona André, também muito boa, excelente.
diretora, depois veio a BI e na NET. É uma pessoa, eu vou falar porque ele está vivo, é o Paulinho. Paulinho, para mim, foi uma pessoa maravilhosa. Ele doava o tempo dele, ele não recebia, doava o tempo dele aqui no recreio, brincando com as crianças. Então, ele fazia os favores pra gente com aquele amor, com aquele carinho, com aquela carinha boa. Então, pra mim, a gente assim, eu penso assim, vamos fazer homenagem a quem tá vivo ainda, né? Então, pra mim, dentre outros, eu cito com muito prazer, com muita alegria, o nome de Paulinho. Eu acho muitos alunos meus que acharam muita facilidade quando foram para o computador, né, digitar, eles acharam a facilidade. Então, o período que minha mãe me lecionou nessa escola foi Dona Andréia, diretora, Mariana, Dona Andréia, Nilza Volpato, a Meli, Nanete e mim. Quando ela se aposentou, a diretora era minha. Queria ir lá para a vila para frequentar as aulas da escola. E nosso motorista na época, ou seja, o motorista do transporte coletivo era o Zenóbio, que era uma pessoa muito bacana e dava muita assistência aos estudantes, porque ele não era motorista da escola, ele era motorista do ônibus circular. Mas ele dava muita atenção a gente, esperava, tinha paciência, porque a gente era muito levado na época, né? A gente fazia muita arte. E então, quando ele passava na frente da escola, por exemplo, e a gente estava uma turminha esperando a aula acabar, lá para de fora a gente pegava carona no ônibus, na traseira do ônibus, ele tinha que parar e brigar com a gente, porque para desagarrar do ônibus, porque senão não podia sair, né? Foi um tempo muito bom com ele. E teve até uma época que ele chegava no final do ponto do ônibus em Vila, lá na Vila, tinha uma delegacia e ele deixava o ônibus parado ali esperando dar o horário para ele voltar, porque apanhava gente de volta nas escolas. Quem já tinha saído antes entrava no ônibus e ia para lá com ele. Então nós éramos aí uns 4, 5 alunos, entrava no ônibus, ia lá para o final da vila e esperava o horário para voltar. E teve uma época muito engraçada que eu, como era muito arteira, ele desceu e ficou sentado lá de fora, conversando lá com o pessoal ali no ponto final. E eu peguei o ônibus, engatei uma marcha ré e desci o morro com o ônibus dele. E ele gritando atrás, para meu ônibus, para meu ônibus. Mas o ônibus parou porque eu não sabia dirigir, né? E chegou lá embaixo, era uma baixada, uma reta, e o ônibus parou lá e ele pegou o ônibus dele e voltou. Então ele sempre me considerou muito arteira e eu tenho muita saudade dele, porque ele sempre foi muito paciente comigo. E eu me lembro até que muitos anos depois que eu fui embora daqui e passei por aí, encontrei com ele na rua, ele falou assim, Kátia, sua arteira, você me aborreceu um caso, fez muita arte comigo, né? Então hoje eu quero deixar um abraço muito forte para ele, dizer que ele vive na minha história. Como a Luciana falou, né, o Paulinho tem uma representação muito grande nas nossas vidas aqui. Porque ele era chamado de quebra-galho, ele fazia tudo para nós. Né? Desde que cuidar das crianças, ajudar a cuidar, até nas salas de aulas. Né? E ajudava a gente a colar um cartaz, ele fazia tudo, ir lá na rua fazer alguma coisa pra gente quando a gente não podia, entendeu? Ele é uma figura que eu acho assim, muito importante na escola, né? E foi para nós aqui. Então, e tem outras pessoas, né? Eu, de um modo geral, eu tenho a agradecer a todos, tanto os diretores que passaram por aqui, tanto as meninas da cozinha, né, que sempre cuidaram da gente com todo o carinho da alimentação, tanto das crianças como da gente quando a gente precisava, né, professores que já foram, Deus já levou, né. Nós tivemos aqui uma secretária chamada auxiliadora, que ela faleceu, ela foi muito importante aqui na nossa escola também, sofremos junto com ela, né, assim como todos, porque numa escola nós não temos que estar vendo só o trabalho, não. A gente tem que também ver o emocional, né? Valorizar
a pessoa, valorizar o ser humano que está ali, seja em que área que for. Então nós tivemos aqui professores, merendeiras, serventes que fizeram muita diferença na vida da gente. Quando eu cheguei aqui, a diretora era Meir. Depois mudou para a Nanete, e por último foi o Mirna Bavirá. Ficou bastante tempo. Por exemplo, eu estou falando, estou lembrando de um aluno, eu lembrei, que ele estava passando mal, a professora trouxe ele para aqui tinha um sofazinho, botou ele deitado e ele estava desmaiado, passando mal. Aí a professora falou assim, olha, toda vez que passa TV difícil, ele sabe que está passando mal. Aí eu falei assim, deixa ele aqui deitado. Aí ele botei ele deitado e vou lá buscar o álcool, mas eu não saí. Aí ele abriu os olhos, ficou vendo, eu escondida. Aí eu olhei assim, como é que é? Quem sou eu? Onde eu estou? Eu lembrava, quem é você? Eu vou pegar o chinelo, você vai lembrar direitinho quem é você. Aí saiu correndo. Então, assim, é um fato que agora, na memória, do jeito, era assim, toda vez que ele não queria fazer o dever, passando mal, não, fica aí, vou passar o álcool aí, né? Fiquei. Aí, quando a saída dele foi de quando ele abriu os olhos, eu de cara bonito, eu não tinha saído de agora, né? Aí ficou ele, onde estou? Eu dava de castigo os meus alunos, quando ele estava olhando para as teclas, eu mandava eles para o Fuscão Preto. Que fazia o quê? Porque o Fuscão Preto não tinha letra. Eu me chamo Valcineia, moro no Rio de Janeiro. Em 1973, começa a minha história na Barra do Itapimirim com a professora Silvia. Eu tinha 14 anos na época e minha mãe me matriculou na escola de datilografia da professora Silvia. E foi um período muito, muito bacana na minha vida e que abriu todo o meu futuro. Tudo começou com a datilografia. Logo depois, só foi um ano na Barra do Itapimirim, voltamos para o Rio de Janeiro, a minha mãe, meu pai e toda a família. E em 78, eu fui fazer a minha primeira preparação para o emprego, primeiro emprego da minha vida, ao qual eles me pediram a datilografia. E eu, como fui... A professora Silvia era maravilhosa. No meu primeiro emprego na datilografia foi maravilhoso. Eu passei e comecei a trabalhar no Aeroporto Internacional do Galeão, logo que ele foi inaugurado. Trabalhei lá durante 2 anos. Logo depois, eu fiz prova para o Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Transporte do Estado. E uma das coisas mais importantes seria, eu fiz todos os testes, as provas durante semanas fazendo, para fazer o concurso para o Estado. E no final, depois de ter feito todas as provas, o exame médico, eu vou me apresentar. Antigamente era o DP, hoje é RH. E me informaram que eu deveria fazer o último teste, que seria de datilografia. Eu teria que dar 180 toques em 1 minuto. E aí veio a professora Silvia na minha lembrança de novo. E obviamente, com a professora maravilhosa que ela foi à época do meu curso, eu passei nesse teste do Estado e que eu dei os 180 toques em 1 minuto. Vocês não devem nem saber o que é 180 toques de uma máquina manual. E eu passei e fiquei no Estado durante 41 anos. Foi lá que eu me aposentei. Então, todo o começo da minha vida, eu devo e agradeço à professora Silvia. Como eu, na mesma época que eu, deve ter sido vários, porque o que ela nos proporcionou à época foi muito bom. Professora Silvia, com todo o meu carinho, hoje eu moro no Rio de Janeiro, a senhora conheceu toda a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu tenho certeza. Tenho irmãos também que fizeram o curso
na escola da qual a senhora dava aula. Tenho muito carinho pela senhora, muitas lembranças. Espero um dia poder encontrá-la. Mas tudo o que eu tenho, tudo o começo da minha vida profissional, me tornei uma excelente profissional, eu devo à senhora. Comecei com datilografia e terminei, obviamente, no computador. Mas todo o começo eu devo à datilografia. Muito obrigada por a senhora ter feito tanto por tantas pessoas. Eu sou uma delas. Muito obrigada pelo carinho e por tudo que a senhora proporcionou à minha vida. E cada um tem que fazer a sua parte, sabendo que a escola funciona de acordo com todos, né? Direção, professores, alunos, e sem direção, sem não tem alunos, não tem escola. E aos alunos, vocês que estão jovens ainda, que vocês aproveitem o tempo de vocês estudando. Indo para a escola. À noite eu não vou na aula porque só tem uma aula. Porque na sala o menino mexe comigo. Não olha para isso não. Vai, segue em frente. Né? Ser sempre um bom aluno, obediente, estudioso. Respeitar o professor em geral, né? Diretor, respeitar. E também os coleguinhas também. E vocês vão ser muito bem sucedidos nesse respeito, nesse amor para com a escola, envolvendo todos assim, alunos e professores. Qual recado vocês deixariam para os alunos de hoje em dia? E se fossem dar conselhos, quais seriam? E a última pergunta, como era o material didático na época que vocês davam aula aqui no José Marcelino? A gente dentro de uma escola, a gente passa por muitas emoções. Se vocês quiserem um dia ser professores, prepare o coração de vocês, tá? E ainda na nossa época era uma realidade, daqui para frente vai ser outra totalmente diferente, né? O conselho que eu posso deixar para vocês é que o estudo é o nosso futuro. Se a gente não estuda, a gente não vai ter um futuro brilhante. Para a gente ter um futuro brilhante, a gente tem que estudar. Sem estudo, nós não podemos ter nada. Então, meu conselho para os alunos é que continuem estudando, porque isso só vai levar vocês a ser alguma coisa no futuro, de melhor. O prazer é tudo meu. Eu vou também chamar a Angélica, que eu quero dar um abraço da minha amiga, que eu já fui a diretora dela. Vou tirar foto todo mundo junto. Entendeu? E também é minha colega de trabalho. Vou tirar foto aqui, aí você coloca. Quem gente chama. O conselho que eu deixaria é para quando entrar dentro de uma sala de aula, não conversar, prestar atenção, estudar em casa também é muito importante, porque a criança às vezes vai para a sala de aula, estuda só ali, chega em casa, joga os cadernos do lado e não pega depois para ver o que errou, para poder aprender aquilo. Esse é o conselho que eu dou, que as pessoas têm que prestar mais atenção, não na hora que a professora estiver explicando, prestar atenção no que a professora está explicando, não conversar com o coleguinha do lado. Depois tem a hora do recreio que vocês vão brincar, vocês vão lá conversar. Isso que é um conselho que eu dou. Ter bastante atenção na sala de aula. É muito importante. Se tiver dificuldade, pergunta à professora. Também outra coisa muito pergunta, tem aluno que não pergunta, vai deixando passar. Não, tem que perguntar, olha, professora, eu não estou entendendo isso aqui. Por favor, me explica. Tem que perguntar. Eu vou para conselho, mas uma mensagem para vocês, né? Vocês são o nosso futuro. Vocês hoje são o futuro de um país. Então, estudem. Estudem cada vez mais. Por quê? Porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter carros, né? Grandes carros caros, se você não tem estudo. A única herança que um pai hoje pode deixar para um filho
é o estudo, porque o conhecimento ele não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você tem, mais chance de enfrentar a vida você tem. Mais conhecimento para você enfrentar as adversidades que é a vida. Porque nem tudo é bom. Né? Vocês vão ter momentos bons e ruins na vida. Então, com conhecimento, não só de estudo, mas de vida também, né? Vocês vão chegar onde vocês querem. Só depende de vocês. Eu quero ser um médico. Você pode ser, só depende de você. E você tem que estudar. E você tem que fazer por você. Então, assim, estudo. Aproveitem a chance que vocês têm. Porque na nossa época, eu como aluna daqui, ex-aluna daqui do José Marcelino, a gente não tinha as oportunidades que vocês têm hoje. Uniforme, o pai e a mãe tinham que comprar. Livro, a gente tinha que comprar. Era uma cartilha chamada Caminho Suave. Eu lembro até hoje perfeitamente dela. Ela era verdinha e tinha um menino, uma menina e uma foto de uma escola na frente. Então, quer dizer, nossos pais tinham que comprar. E quem não tinha, aproveitava às vezes muitas vezes, mesmo a minha mãe sendo professora, ela não pôde comprar. E eu estudei com uma cartilha de um outro aluno. E hoje não. Hoje vocês têm a chance, vocês têm livro, vocês têm caderno, vocês têm notebook, tem tudo, né? Então, assim, tem merenda boa. Na nossa época, às vezes, a gente tinha que trazer um pão para botar um molho de sardinha, porque não tinha. Café da manhã. Né? A gente hoje tem café da manhã. Tem escola hoje que criança sai até com janta. Né? Então, na minha época, a gente não tinha isso. Então, vocês aproveitem muita oportunidade que vocês têm hoje. Tá bom? O jovem de hoje, diante da tecnologia, né? Infelizmente, o adolescente, ele trabalha mais dentro da tecnologia e não usa as suas mãos. Porque devido à facilidade do teclado, né? Eles não têm mais postura. Porque quando eu tinha escola de datilografia, eu ensinava o aluno a ter postura. Que quando o aluno estava deitado assim, eu mandava ele se endireitar. Eu concordo com o Roberto. Vocês estudem bastante, sejam bons, respeitem os professores, né? Porque o futuro de vocês, né? Vocês têm condições de ser o que vocês quiserem nessa vida. Né? Ser um médico, ser um professor, ser um dentista, né? Vocês têm oportunidade, vocês estudem bastante, respeitem muito os professores. Antigamente os professores eram muito respeitados, muito. Tanto é que todo mundo se chamava de tia. Tinha professor que tomava até bênção de professor. Ver o tempo passar e aproveitar esse tempo para você. Cuidar da sua saúde, eu vejo né? A minha idade. Hein, mamãe? Cuidar da sua saúde, né? Principalmente alimentação. Porque eu tenho saúde. E eu acho que a saúde é prioridade na vida da gente. Antes do dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e não ter saúde, você gasta seu dinheiro todo para a saúde, para se tratar. Mas se você tiver dinheiro, se você tiver saúde, você não precisa do dinheiro. Você faz o que você ganha de qualquer maneira, porque você tem força, tem energia, tem sabedoria. Então você arranja um emprego, você adquire o dinheiro. E a saúde você não adquire. Se você for uma pessoa doente, é difícil. Então eu acho que saúde é prioridade. Igual a alimentação, bom sono, né? Depois disso, você pensa no dinheiro, você pensa no conforto. Mas nada disso adianta se não tiver saúde. E aprender. Todo dia você tira lição. Às vezes você está conversando com o seu colega, mas dessa conversa você extrai, às vezes, alguma coisa que você não sabia. Seja educado na escola, é muito importante. Você falou que cada aluno tem um objetivo na vida. Por quê? Se não tiver objetivo,
ele não vai ser ninguém. E hoje temos fiéis, temos várias oportunidades. Agora vamos crescer. Então, se você falar que quer ser um médico, você estude que você quer ser um médico. Qualquer um pode ser, qualquer coisa, gente. É só querer, força de vontade. E estudar. Ter mais organização, cumpridores dos seus deveres, ser mais responsável. E outra coisa, eliminar vícios errados. Que hoje em dia forma hábito por curiosidade. Quer conhecer porque o desconhecido não conhece. Então vai lá. Aí dá malandro, dá bandido, dá tudo vigarista, ladrão, porque foi aprender onde? No lugar errado. No local errado. A gente tem que procurar os filhos saber que o lar é o respeito de todo mundo. O lar é um respeito. Você tem que respeitar sua mãe, respeitar os filhos, respeitar a educação e organizar horários. Horário é uma coisa que faz parte, combina com a vida de todo mundo. Quem é desorganizado não consegue vencer. Eu gostaria que vocês guardassem a professora boa, aquela que ensinou bem a vocês, entendeu? Porque uma sempre guarda, uma sempre a gente guarda, que a gente gostou daquela professora, entendeu? Guarde, meu filho, porque a gente já está indo embora, entendeu? Vamos ver. A mensagem que eu deixo para vocês é que sem educação nós não somos nada. Né? Nós precisamos correr atrás dos nossos objetivos, mas principalmente lembre-se que vocês têm um professor na sala de aula e que eles precisam de